Você já reparou que nos últimos dias tem sido cada vez mais difícil falar de Jesus, se posicionar como cristão, pregar a palavra, pregar aquilo que está na Bíblia? A pergunta que fica é: até quando nós teremos liberdade para falar de Jesus? Até quando nós teremos liberdade para nos posicionarmos como cristãos? E o que nós temos feito com essa liberdade que ainda temos? Nesse vídeo eu quero pontuar algumas coisas com vocês, então não sai daí para a gente comentar e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Fala, eu me chamo Luiz Gomes e você está no Verdadeira Liberdade, onde o nosso intuito é, claro, pregar a palavra do reino, pregar a verdade que liberta, como já diz o nome. E no vídeo de hoje eu quero comentar algumas coisas com vocês que têm acontecido nos últimos tempos. Eu creio que muitas pessoas já sabem, já viram, já se informaram. Temos visto aí Bruna Carla, aquilo que ela falou num podcast aí pela internet. Nós também temos visto há pouco tempo aí Felipe Valadão também, o posicionamento dele que ele teve em relação a algumas religiões de matrizes africanas. Nós temos visto como nesses últimos tempos, não é só o caso deles, eu estou dando um exemplo deles porque é um exemplo mais novo, mais recente, mas você já reparou como cada vez mais tem sido recorrente, sabe, essa imposição de você não pode falar, você não pode agir dessa forma, você não pode pregar aquilo que está na Bíblia. Muitas pessoas falam até mesmo que temos que trocar algumas coisas na Bíblia, temos que rasgar algumas coisas fora porque elas não fazem mais parte, né, não fazem mais sentido nesse mundo atual que nós estamos vivendo. Mas tudo isso, claro, nós já sabemos que a Bíblia já nos alertou que tudo isso aconteceria nos últimos tempos. Os últimos tempos, esse que nós já estamos vivendo. E nesse vídeo, sabe, eu quero pontuar algumas coisas com vocês sobre esse posicionamento que muitos estão tomando, sobre se posicionar contra ideologias, contra mentiras, contra coisas que não estão na Bíblia, coisas que Deus ele não falou, coisas que Deus ele não apoia. E muitas pessoas têm apoiado. É justamente essa a pergunta que fica. Por que muitas pessoas estão tendo esse medo de se posicionar? O que nós temos feito com essa liberdade que nós ainda temos? Hoje em dia não é difícil você achar um cristão. Você pode andar aí pela sua cidade, você pode andar pelo seu bairro, pela sua escola, pelo seu trabalho, sempre vai ter aquela pessoa que vai falar: ah, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Mas aí você vai ver o proceder daquela pessoa, ela não tem um proceder de forma nenhuma cristão, ela não tem um proceder de forma nenhuma bíblico, e muito pelo contrário, quando a gente vê o posicionamento dela, ela tem aquele velho discurso, ou entre aspas, novo discurso, que não é um discurso novo, é um discurso velho, de tantas ideologias que nós vemos por aí. Ideologias essas que vão contra a família, que vão contra aquilo que a Bíblia fala, que afronta a criação de Deus. E uma pergunta que eu faço: por que não estão se posicionando? A resposta é muito simples: é o medo. E a gente não consegue muitas vezes lidar com esse medo de ser cancelado, com esse medo de ser julgado, com esse medo de ser uma pessoa que vai ser achada como uma pessoa antiga, uma pessoa que está errada, uma pessoa que é preconceituosa, uma pessoa que está completamente errada. E muitas pessoas têm se rendido a isso. Eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa por aí pela internet, você vai achar cantores que se dizem cristãos, mas não querem mais fazer parte de uma igreja, não querem fazer parte do meio cristão. Elas estão completamente fora, falam que não são nem mesmo cristãos, mas são cantores simplesmente, não querem usar o título de cantor gospel. E se você fizer uma pesquisa, você vê um monte de pessoas assim. E as pessoas, elas têm cada vez mais não se posicionado mais. Elas querem viver justamente sem o rótulo, porque quando você coloca um rótulo de cristão, ou seja, você fala, né, ah, eu sou um cristão que estou segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, estou fazendo aquilo que está escrito na Bíblia, mesmo que seja difícil. As pessoas vão se levantar, vão apontar o dedo, vão falar que você está errado. Só que muita gente não consegue lidar com isso. E a pergunta que eu fiz lá no começo e que eu faço novamente: o que nós temos feito com a liberdade que nós temos? Até que ponto nós seremos covardes de não nos posicionarmos? Até que ponto você vai ficar vivendo aquilo que esse mundo tem imposto, as redes sociais têm imposto para você? Como eu disse nesse começo, muitas pessoas têm se posicionado e têm sofrido embates, sofrido problemas em relação a isso. Mas uma coisa é certa: não se preocupe com aquilo que vão falar de você, com aquilo que vão te julgar. Se preocupe com aquilo que Deus vai julgar você, com aquilo que Deus fala de você, com aquilo que Deus entende e conhece de você. Muitos falam que o cristão está sem amor, que o cristão está sem isso, sem aquilo, mas esquece que o verdadeiro amor é aquele que corrige, aquele que faz a pessoa mudar o caminho dela, que está levando ela para um lugar ruim. Nossa intenção é que aquela pessoa esteja indo para um caminho bom. E é justamente sobre isso. Temos que nos posicionar por amor às pessoas, porque se nós não nos posicionarmos, é como se nós estivéssemos olhando as pessoas fazendo algo errado, entendendo que ela, no final, ela vai quebrar a cara e a gente não quer falar nada para ela por medo daquilo que ela vai falar ou por medo daquilo que as pessoas vão falar. Então, que a gente possa não ser covardes, mas nos posicionar como alguns têm feito, e não como outros têm feito, se posicionar contra aquilo que a Bíblia está falando. Não dá para o cristão ficar se preocupando com coisas banais, enquanto o nome de Jesus está aí para ser pregado e nós não estamos pregando. Então,
Tire da sua mente coisas que não glorificam a Deus, coisas que estão te distraindo, discussões que não vão levar em lugar nenhum, ou então o medo de falar alguma coisa que realmente vai mudar a vida de alguém. Não tenha medo, não se preocupe com coisas que não são relevantes, mas se preocupe com aquilo que é relevante, porque foi para isso que você, que eu, nós fomos chamados, para pregar o evangelho de Jesus, para ir pelas nações e falar do amor de Deus, um amor de verdade, um amor que quer uma mudança, que quer uma transformação para o bem daquele que está ouvindo. E não se preocupe com aquilo que estão falando em relação a você, em relação ao seu posicionamento, mas se preocupe com aquilo que Jesus está falando de você lá em cima onde ele está. Aproveite o tempo que você tem para pregar Jesus, porque cada vez vai ficar mais difícil, então aproveite com muita sabedoria, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou você não fazendo. Faça as coisas da forma certa, da forma que tem que ser feita de verdade, não da forma que o mundo fala que tem que ser feito. E se você gostou daquilo que nós comentamos no vídeo de hoje, se inscreve aqui embaixo, estamos postando vídeos aí toda semana, deixe sua curtida. Você quer ver o nosso conteúdo mais vezes? Ativa o sininho das notificações, não sai desse vídeo sem se inscrever. Tô deixando aqui do lado também outros vídeos que nós já temos aqui no canal. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e se posicione, tá bom? E até a próxima.